Oi, pessoal, tudo bom? Hoje tá. Eu vim compartilhar algo que Deus falou comigo hoje. Hoje é sábado de manhã, né? Eu tava muito atarefada fazendo muitas coisas, né? Aqui pela frente, agora na próxima semana, tem vários trabalhos e provas na faculdade. E aí eu parei um momento, né, pra falar com Deus. Precisava de um refrigério, precisava de um respiro na alma e eu parei pra falar com Deus. E aí é o risco que a gente corre quando a gente para pra falar com Deus e a gente vai com uma ideia do que a gente quer ouvir. E nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir, né? E foi o que aconteceu hoje. E o texto que me veio à mente, onde Deus falou comigo, foi sobre um versículo que eu uso muito aqui em casa, principalmente com o Davi, né? Que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bom, esse texto está em 1 Coríntios e ele aparece em 2 capítulos de formas diferentes, o mesmo versículo. Né? Ele aparece em 1 Coríntios, primeiro no capítulo 6 e depois no capítulo 10. E as situações dos 2 capítulos são muito parecidas. Né? Primeiro que fica no livro de Coríntios, então é sobre uma igreja que estava enfrentando muitos problemas e Paulo estava dando muitas orientações bem duras e difíceis, né? E muitas vezes eu uso diariamente esse versículo aqui em casa em situações muito leves, em situações assim corriqueiras da rotina, né? Em coisas assim muito pequenas. E hoje eu parei para pensar, falei, olha, eu vou ler de novo aqueles capítulos para ver melhor um pouco mais o contexto do que é que estava realmente acontecendo ali, na época, né, com aquelas pessoas, com aquela igreja. E aí foi onde Deus falou que eu não queria ouvir. É um capítulo, os dois, né, aliás. O primeiro, capítulo 6, é, é confrontador, os dois são. Porém, em pecados, confronta pecados diferentes. No primeiro capítulo 6 é até um pouco polêmico, né? Não vou entrar nessa questão agora, mas confronta muito o pecado. E fala que muitos não entrarão no reino dos céus, porque não abandonaram aqueles pecados, né? E deixaram as coisas ilícitas, né? Dominarem. E mesmo sendo livre para fazer tantas coisas e sabendo que não convém, fizeram. E não o abandonaram e se deixaram dominar. E no capítulo 10 é onde me pegou mais forte, sabe? Porque é um capítulo onde fala não só do pecado, mas ele fala da tentação. E quantas vezes somos tentados, né, no nosso dia a dia com coisas pequenas e coisas grandes, né? As coisas grandes, evidentes, né, eles estão ali e falar é óbvio, eu não vou cair nessa, né? Porque ela tá bem grande ali, é uma muralha, né? E para você cair é bem difícil. Porém, as pequenas coisas, né, as pedras pequenas que estão no nosso caminho no dia a dia, e que essas são difíceis de lidar, né? E no capítulo 10, o verso 13, diz que não há tentação que não haja um escape, né? Todas as tentações, elas vêm e em todas elas Deus te dá um escape. Então é possível sim, em todas as tentações, seja grande, seja pequena, você vencer ela. Como o próprio Jesus também venceu todas as suas tentações no deserto quando o diabo o tentou, né? Então, é pecado você ser tentado? Não.
Claro que não, não é pecado você ser tentado. O próprio Jesus foi tentado. Mas é pecado você cair na tentação, né? Então, fala assim, ai, nossa, eu tô desesperada porque eu tô sendo tentada. Não, calma, né? Faz parte do processo, tá tudo certo até aí. O problema é você cair, né? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quer dizer o seguinte, eu posso fazer todas as coisas. Ah, eu posso pecar, posso cair na tentação? Claro que pode. Você pode todas as coisas, meu amor. Você pode fazer o que quiser, mas a Bíblia é clara, nem tudo te convém, né? E quando você aceita fazer aquilo que não te convém, muitas delas podem te dominar. E aí é o perigo. O perigo que às vezes a gente vai e acha que consegue voltar, é aquela coisa que a gente não julga tão grave, até porque o pecado ele é muito apetitoso, né? Ele se apresenta de uma forma tão gostosa, de uma forma assim, tentadora mesmo, né? Daquilo você fala, ele geralmente pega no seu calcanhar, né? Uma coisa assim que você realmente balança. E aí, quando você fala, eu vou, mas eu volto, né? Tipo assim, é só um pouquinho, não vai fazer mal, né? E de repente você se encontra envolvido e ali para sair depois e voltar, tem como, mas é muito mais difícil, né? Então, foi isso que Deus falou para mim hoje de manhã. Não era o que eu esperava, não era o que eu queria. Porém, foi a paulada de hoje, né? Tá bom? Abraço, até mais. Tchau, tchau.